Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Acordo Entre Nós. E hoje a gente vai falar sobre temas super bacanas que trazem a ideia de contrato de namoro, união estável, pacto antinupcial. E eu recebo uma querida amiga, uma grande colega do direito de família, que é especialista em direito de família, mestre, conselheira da OAB, Angélica. Muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui, que você possa contribuir com a gente, com todos nós, de uma forma tranquila e leve, assim como é você. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui nesse podcast, que eu sou ouvinte, inclusive. Angélica, falando dos temas aqui, eu vejo que o pessoal tem muita dúvida. Será que eu estou em união estável? Será que eu estou namorando? O que é? Vamos esclarecer aqui a diferença da união estável para um namoro. O que é que diferencia? Quais são os elementos que, se a pessoa chegasse para você e perguntasse, Angélica, eu estou namorando ou estou em união estável? O que é que diferencia? Perfeito, André. Esse tema realmente é bem atual. Geralmente tem essa questão de muitas dúvidas sobre isso. É por causa dessa zona cinzenta, às vezes, entre o namoro e a união estável, que esse tema do contrato de namoro surgiu. Mas, respondendo de uma forma bem direta, se for para resumir, claro que a lei tem vários aspectos para caracterizar uma união estável. Mas, para dizer de uma maneira só, seria um projeto de vida, uma intenção de constituir uma família. Então, a diferença entre um namoro você pode até pensar em depois constituir uma família. E a união estável é que a união estável ela já é uma comunhão de vida, ela não é simplesmente um projeto para o futuro. Ela já é, na prática, na realidade, uma comunhão plena de vida e há ali um projeto comum, a intenção de constituição de família. Angélica, tem alguma diferença? Porque assim, o que eu noto na minha prática, enquanto advogado de família, é que muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu fui morar junto com fulano, não foi porque eu queria casar, foi para dividir despesas. E aí tem colegas, não, mas já está morando junto, é união estável. Tem diferença? Tem. A coabitação, né, essa questão de morar junto, ela é um dos requisitos para a caracterização da união estável, mas não é o único. Existem casos em que, mesmo as pessoas coabitando, essa união estável ela pode ser afastada. E aí a gente entra num ponto e que é muito interessante, que é a questão da prova, de como é que se vai comprovar tanto o ânimo de constituir família como o ânimo de não constituir família. Então, eu já atuei em casos em que a gente conseguiu desconstituir assim, essa união estável, essa pretensão de união estável, justamente com base em outros elementos, porque apesar de a coabitação ser um indicativo, ela não é um único. As pessoas elas podem coabitar e deixando muito claro ali que há um outro projeto de vida ou coabitar por um curto período de tempo, apenas por uma circunstância, sem que as pessoas podem até ter outros relacionamentos durante essa coabitação, sem que haja necessariamente aquele projeto, aquela comunhão de vida. Embora essa questão da coabitação ela seja, digamos assim, um pouco perigosa, né? Porque é um dos requisitos. Então, quando surge essa dúvida, é sempre bom se precaver, procurar realmente um advogado de família, porque em muitos casos, e eu acho que esse é um ponto central, a realidade ela é o que importa, né? Na verdade, a união estável ela é a realidade passando por cima de tudo, passando por cima de qualquer contrato. Se você vive realmente com uma pessoa e compartilha ali tudo, mas você só na sua cabeça acredita que não é a união estável, pode ser que aquilo venha a ser configurado, sim. Essa comunhão de vida, ela se traduz em muitas coisas. Ela se traduz numa publicidade daquele relacionamento, ela se traduz na comunhão entre as famílias, ela se traduz em uma série de questões que, por mais que haja, digamos, a famosa reserva mental, às vezes, na prática, é mesmo uma união E estável. muitas vezes a pessoa também se apresenta como, meu esposo, minha mulher, meu Isso. marido. Não, mas não é união estável não, a gente tá só morando junto, a gente tá só colocando ali a escova de dente junto às escovas, mas não é união estável. E aí eu trago essa dúvida que eu recebo muito no escritório para entender a tua perspectiva mas beleza, o que é que muda se for uma união estável e se for um namoro, se a pessoa morar junto e não for uma união estável? O que é que isso
traz assim na prática para aquela pessoa que de repente acabou aquele relacionamento? Qual a diferença? Olha, isso é uma diferença substancial, porque, na verdade, a união estável, ela é equiparada na nossa Constituição, inclusive, ao casamento. Então, a diferença, o namoro, ele não surte necessariamente efeitos jurídicos, né? Efeitos patrimoniais, efeitos sucessórios. Já a união estável, ela surte vários efeitos, desde a possibilidade de ter a partilha dos bens adquiridos ali naquela união estável, a possibilidade de requerer alimentos depois da finalização, aí, da dissolução dessa união e do reconhecimento, claro, dessa união, até aspectos sucessórios, aspectos relacionados à ameação, à herança. Então, realmente faz muita diferença entre ser namorado e ser companheiro. Entendi. E por que muitas pessoas preferem, na tua perspectiva, na tua percepção, Angélica, não casar e fazer uma união estável? Fazer o contrato de união estável. Eu acho que existem muitas dimensões, né? Eu acho que para algumas pessoas, talvez o peso do casamento seja algo mais forte, né? Seja algo que traga um pouco mais de peso mental mesmo, porque a pessoa já se casou alguma vez. Mas se ela não quer se casar e vai fazer um contrato de união estável, é importante que faça, já que vai fazer um contrato, que preveja ali uma série de questões. Inclusive, é importante que se diga que no contrato de união estável você pode prever até o regime de bens. Aquela questão de ser comunhão parcial, de dividir ao meio o que foi adquirido, é se não tiver contrato, ou se no contrato tiver que é comunhão parcial. Pode ser que ali na escritura pública de união estável se eleja um regime de bens diferente, se elege até uma separação total de bens. Então, dependendo da circunstância, às vezes é muito mais seguro ir no cartório, reconhecer uma união estável, fazer uma escritura com separação de bens, do que viver naquela zona cinzenta que, eu estou morando junto, mas eu vivo aqui como se casado fosse, mas é namoro. Não fizemos contrato. Dependendo da circunstância, é mais seguro até o contrato, patrimonialmente falando. Ou seja, de repente, como você bem colocou, se eu estiver morando junto e tiver a ideia de constituir família, é melhor levar isso para o cartório na escritura pública e, de repente, definir esse regime de bens diferente do comum, porque, como você bem colocou, se não ficar definido, vai ser a comunhão parcial de bens. E a comunhão parcial de bens faz com que os bens sejam definidos, sejam divididos ali na constância do casamento que foi adquirido pelos dois. Porque o que eu estou notando muito, Angélica, é assim, mas eu não quero, de repente, dividir o que eu construí ali na constância daquela união, porque foi meu trabalho, foi meu suor. E aí eu vejo onde as pessoas se enganam. E eu vejo quem perde mais nessa prática são as mulheres. Né? Não sei como é que é no teu escritório, mas eu vejo muito, meu público é prioritariamente mulheres, e eu vejo elas muito, de uma certa forma, vulneráveis a essa situação, porque muitas vezes elas passam a coabitar com o namorado, na perspectiva não de namoro, mas sim de casamento, né? Minha mulher, e quando elas se separam, elas, né, acaba essa união estável, elas ficam à mercê desse homem que diz, não, mas a gente só namorava. Né? E você colocou aqui no início algumas provas que podem ser juntadas para que essa mulher comprove, né, essa união estável. Você falou da questão de ser público, da questão da ideia de constituir família. Mas, na tua perspectiva, efetivamente, para essa mulher que, de repente, terminou esse relacionamento, que, de repente, não está mais com esse homem, vale a pena pedir esse reconhecimento de união estável? Depende muito da circunstância de vida. Existem alguns casos em que esse reconhecimento de união estável normalmente vem depois que termina, né? Essa é uma grande diferença, inclusive, entre a união estável e o casamento. Porque o casamento, ele é um ato jurídico que tem todo um procedimento em que as pessoas, elas fazem um procedimento prévio, vão ao cartório. Então, quando elas se casam, elas partem direto para o divórcio. Então, não tem discussão se elas estavam casadas ou não. A união estável ela ainda tem essa dimensão, principalmente
principalmente para quem vive apenas na realidade fática, né, que não tem contrato, ela, quando termina, ela precisa primeiro ser reconhecida nos seus efeitos. É preciso que haja um reconhecimento jurídico de que efetivamente aquela união estável existiu. Para algumas mulheres, esse reconhecimento ele tem uma dimensão até mesmo simbólica. Muitas vezes elas sofrem violências ou desconsiderações mesmo do relacionamento quando termina, desqualificando um relacionamento que efetivamente na prática foi uma união estável, e elas procuram mesmo numa dimensão simbólica para mostrar até para a própria história de que sim, foi companheira, sim, acabou, mas que durante aquele período determinado, que teve início, que teve fim, houve ali uma comunhão de vida, houve uma intenção, sim, de constituir família, uma constituição de um núcleo familiar, né? Então, nesse sentido, se efetivamente houve, vale a pena e tem os efeitos, né? Os efeitos patrimoniais. Quando a gente fala da questão feminina, muitas vezes a gente fala de uma dependência econômica que foi adquirida ali durante a união estável. E, às vezes, muito se fala porque a mulher foi morar junto para depender. Não, às vezes, essa dependência econômica ela foi estimulada pelo companheiro. Vamos morar juntos porque, a partir de agora, não vai precisar mais de nada. E aí a mulher vai abrindo mão dos seus espaços profissionais, ela vai abrindo mão da própria vida, acreditando num projeto de vida, acreditando numa comunhão de vida. Que ela foi induzida a isso. Que ela foi induzida a isso, a acreditar. E quando ela percebe que aquele relacionamento acabou, às vezes termina de uma forma abrupta, quando ela olha ao redor, ela não tem profissão, ela não tem renda. E ainda do outro lado, diferentemente do divórcio, que pelo menos está comprovado ali, e dependendo do regime de bens, não há que questionar que houve ou não um casamento, ainda por outro lado pode chegar a ouvir, não, a gente não tinha quase nada. Era só um namoro. Como assim quase nada? Nós vivíamos como se casados fôssemos. Assim, por que agora vai desconsiderar quase nada tudo isso? Então, tudo isso pode ser objeto da ação, tanto o reconhecimento como um pedido de alimentos, né, de pensão alimentícia, se houver a comprovação de dependência econômica, a partilha dos bens adquiridos durante essa união e toda a dimensão simbólica também que isso traz, né? Você tocou num ponto, Angélica, muito importante, porque o que eu vejo de dúvida, né, das pessoas que chegam até mim ou até as pessoas que me procuram nas redes sociais é o seguinte: eu vivia em união estável, né, na mentalidade daquela pessoa, e o meu marido, o meu companheiro, disse para eu não trabalhar mais, para eu ficar só em casa cuidando dele. De repente nasce um filho, e aí, ok, se nascer um filho desse namoro, dessa união, esse filho, via de regra, terá direito a uma pensão alimentícia. E essa mulher que vivia em união estável, que de repente largou o trabalho, largou a sua conquista de carreira profissional para cuidar dessa família, como é que ela fica? Existe algo que garanta a essa mulher essa reinserção nesse mercado de trabalho, nessa vida? Porque muitos homens terminam esses relacionamentos de união estável e dizem: minha obrigação é sustentar só meu filho, e esquecem, né? Apagam a figura dessa mulher. Como é que tu observa isso? Sim, é verdade. Mas há sim a possibilidade de pedir pensão alimentícia para a própria mulher, que tem uma dimensão totalmente diferente da pensão alimentícia para os filhos. Mas realmente, para isso, é preciso que se comprove que houve uma dependência econômica, que realmente aquela mulher era sustentada por aquele companheiro. É preciso que se observe também por quanto tempo, porque é um período determinado, até uma reinserção ali no mercado de trabalho. É claro que nem todos os casos vai ser em período determinado, porque a gente para pensar, pode ser que existam pessoas que vivem há 20 anos em união estável, 30 anos, e essa mulher, às vezes, ela já está entrando na terceira idade, não se vai esperar que ela consiga, depois de 20 anos dedicados à família, se reinserir no mercado de trabalho do nada, e do nada ela conseguir se manter, sendo que toda a vida dela ela foi mantida, e isso não é demérito, porque muitas vezes o crescimento profissional do companheiro,
ele se deveu a justamente esse fato de a mulher dar todo aquele suporte familiar. Era a mulher que cuidava dos filhos, era a mulher que cuidava da casa, era a mulher que propiciava que aquela pessoa pudesse se dedicar completamente ao seu trabalho e crescer profissionalmente e conseguir patrimônio. Então, é preciso também que se verifique essa dependência econômica. Claro que a gente tem muitas jurisprudências. A intenção não é, digamos, estimular a ociosidade. A gente está falando de dependência. Sim. A gente está falando de mulheres que realmente, às vezes, foram induzidas, como a gente falou, a largar suas vidas profissionais para se dedicar. E, quando termina o relacionamento, precisam de um intervalo de tempo para viver, para se reconstituir, para reconstruir a vida, encontrar um novo lar, fazer um curso, se reinserir naquela vida que muitas vezes ficam apartadas. E é uma coisa que eu gosto sempre de tocar, que e a gente está falando também de contrato de namoro e pacto, do quanto é importante se organizar nesse sentido e não abrir mão da própria subjetividade. Porque se você constrói a sua subjetividade em cima de um relacionamento ou da outra pessoa, se aquela pessoa falta ou ela termina por alguma razão, você fica à mercê, completamente à deriva. Quem eu sou, cadê minha profissão, o que é que eu gosto? Tem mulheres que não sabem nem de que é que gostam. Vão ainda descobrir, depois que se separam, o prazer de ler um livro sozinha, de andar na praia, de fazer atividades que não sejam a dois, de estar sozinha. E isso é muito importante, manter essa dimensão em qualquer relacionamento que se esteja, né? E aí, tocando nesse ponto, eu tenho muitas amigas mulheres, né, que casaram, têm filhos, e a gente observa dentro da sociedade que as mulheres saem para falar sobre os maridos ou sobre os filhos. Ou seja, justamente nessa tua ideia de total razão de que as mulheres acabam perdendo essa subjetividade, esse local. Elas perdem a identidade de mulher para além de esposa, para além de mãe. E aí eu fico pensando assim, Angélica, até que ponto a falta de informação ou essa ideia que a nossa sociedade tem de que as mulheres nasceram para construir família, nasceram para encontrar o príncipe encantado, até que ponto isso impacta realmente nessa cognição da mulher, nesse pensamento de eu nasci para isso, né? E a gente vai trazendo isso, e aí eu vou puxar aqui o gancho a gente falou da diferença aqui, você trouxe muito bem a questão da união estável para o namoro, e quando a gente fala, porque, por exemplo, eu já tive pessoas que me procuraram, principalmente homens, para fazer um contrato de namoro, morando junto com a mulher, tendo toda a ideia de efetivamente uma união estável, mas dizendo assim, não, doutor André, vamos fazer um contrato de namoro, porque se eu fizer um contrato de namoro, e aí se a gente se separar, ela deixar de morar comigo, a gente não tinha união estável, era só um contrato de namoro. Ou seja, eu observo que muita gente acha que por ter um contrato de namoro, ir lá fazer um contrato particular ou no cartório, sai dessa seara da união estável. O que é esse contrato de namoro? Por que é que tem sido tão falado nos últimos tempos o fazer um contrato de namoro? Excelente falar sobre isso, porque até um tempo atrás a gente não ouvia falar disso, né? E o direito, ele está sempre correndo atrás da realidade, principalmente quando a gente fala de direito de família. O direito de família, tudo que vai para o direito, quando chega no direito é porque a família, as relações humanas, elas já estão lá na frente, e o direito vai correndo atrás, tentando dar conta da complexidade que as relações vão tendo, porque o direito de família, ele se relaciona muito com as mudanças sociais. Então, se as pessoas elas estão com uma tendência um pouco mais de liberdade, de procurarem mais a felicidade de uma forma mais com menos amarras a um modelo tradicional de família, isso vai impactar diretamente nas relações e isso vai ter consequências jurídicas para o direito. E o contrato de namoro, ele vem muito nisso porque ele, na verdade, digamos assim, um sintoma. Ele vem acompanhar essa transformação social. Então, ele existe, ele é juridicamente válido, ele pode ser considerado uma prova ali da ausência de intenção de constituição de família, mas ele não é uma prova plena. Ele não tem o poder de desconstituir a realidade.
Então vamos pensar no contrato de namoro assim como se fosse um guarda-chuva. Ele protege ali de uma chuvinha. Até um determinado ponto. Uma chuvinha fina, mas se vier uma tempestade, e a tempestade é a realidade da vida, se você na realidade da vida convive ali com aquela pessoa, como se casada fosse. Tem uma coisa que é meio jurídica, isso no direito a gente chama da posse do estado de casado. O que é isso? É quando as pessoas são reconhecidas, inclusive socialmente, como se casadas fossem. Elas são reconhecidas daquela forma. Elas vivem, compartilham a vida, fazem projetos juntos. Não vai ser um contrato de namoro que vai dar conta disso e vai dizer, não, aqui não existe uma união estável. A realidade vai se impor. E é muito importante que se diga isso, porque, em alguns casos, dependendo do nível de disparidade econômica e de poder, pode ser que existam casos em que a mulher ela vai ser obrigada, entre aspas, a assinar um contrato de namoro e depois ela vai pleitear uma união estável ou desistir de pleitear um pedido de união estável porque acredita que não vai conseguir, sendo que aquele contrato ele pode ser nulo. Aquele contrato ele não dá conta quando a realidade efetivamente existe. Claro que isso é totalmente diferente de quando realmente existe ali uma coabitação eventual, temporária, mas que, de acordo com os outros elementos, e aí que entra a importância do profissional da área, se verifica que aquele relacionamento ele realmente não é uma união estável. Não havia realmente ali uma intenção de constituição de família. Ao fim e ao cabo, na prática jurídica, o que a gente vê nas decisões judiciais, às vezes com coabitação, às vezes a pessoa não é reconhecida a união estável, e às vezes sem coabitação é reconhecida a união estável. Tem a ver mesmo com a realidade. Com a realidade da vida. Então, Angélica, nessa perspectiva do contrato de namoro, por que fazer esse contrato? Já que ele pode ser desconstituído. Porque, como eu te falei, as pessoas que geralmente me procuram são homens que, obviamente, querem descaracterizar a união estável que existe com essas mulheres. Por que fazer esse contrato de namoro e o que é que pode ter nesse contrato de namoro, além de dizer que é um namoro? Sim, pode ter uma série de obrigações ali, tudo que a lei não impedir. Tudo que a lei não proibisse, ficou até alguns contratos de namoro famosos entre as pessoas que tinham cláusula de dizer eu te amo, quantas vezes por dia dizer que ama, ou algumas obrigações do dia a dia e tudo mais. Pode ter algumas obrigações, inclusive combinação de multa, caso descumpram algumas obrigações, mas, em geral, esse contrato ele vem para proteger, e aí também é importante que se fale, porque, às vezes, existem namoros em que fica uma zona um pouco mais cinzenta, as pessoas não moram juntas, mas estão sempre viajando juntas, passam finais de semana na casa um do outro, e com a proliferação de ações para esse reconhecimento, as pessoas passaram a ir atrás. Não, peraí, deixa eu me precaver aqui um pouco, para tentar aqui relaxar de que não é uma união estável, então vamos aqui criar uma prova a mais. Entendi. É uma prova a mais. Eu não estou dizendo que o contrato de namoro ele não serve para nada. Ele é uma prova a mais de que não havia aquela intenção, mas ele isoladamente, se a realidade for da união estável, ele não vai servir. Mas você pode colocar que as partes passam, sei lá, finais de semana juntos e etc., mas que a intenção não é essa. Que às vezes pode prever liberalidades, questões de presentes, ou outras multa por traição, mas nada que ultrapasse, o limite é sempre a lei. E nada que vai... O ponto do contrato de namoro ele não vai descaracterizar uma união estável se a união estável efetivamente existir. Angélica, tua percepção se existia uma dependência econômica, por exemplo, que eu vejo cada vez mais comum homens que, por exemplo, dão um cartão de crédito dependente para a namorada ou entregam o cartão de crédito dele, ou seja, gerando ali uma dependência. O fato de haver uma dependência econômica, na tua percepção, pode ser encaixado somente como namoro ou poderia ser união estável contundente?
Depende, aquela velha história do depende. Depende dos outros elementos. Já lidei com alguns processos em que a argumentação principal da união estável era justamente essa. Mais do que uma coabitação, mais do que a intenção de constituir família, se tentou provar que existia uma união estável porque a mulher, em geral, né, recebia pagamentos, comprava coisas do dia a dia, sempre com o cartão do companheiro, do suposto companheiro, ou namorado, né? Dependendo do caso. Ele pagava a faculdade, pagava o plano de saúde, e aí é uma coisa que pode ser arriscada justamente porque as pessoas que namoram, elas podem e devem, né, ser generosas umas com as outras. E nesse sentido, sempre dizendo, em não havendo a união estável, o contrato de namoro ele pode vir a calhar, ele pode ser um elemento. Olha, o pagamento aqui é mera liberalidade. Mas é importante que não se gere uma dependência total. Ser generoso, pagar uma faculdade, teve um caso até que era pagamento de Uber, né, diariamente, que era o cartão cadastrado no Uber. Ter essas liberalidades, isso não é característica de união estável necessariamente, e não é necessariamente uma dependência econômica, no sentido de que aquela pessoa precisa, a única forma que ela tem para viver seja aquela. Às vezes passou a ser, mas a pessoa tem profissão, a pessoa tem patrimônio, a pessoa passou, ela vive sem aquilo. Então, é totalmente diferente, quando a gente fala de dependência econômica, de uma mulher que ela efetivamente não tem mais trabalho, porque ela está dentro da família, está ali cuidando dos filhos, ou cuidando só do companheiro, ou do marido, ou do suposto namorado, e tudo na vida dela, do salão de beleza, a alimentação, é custeado por essa pessoa, né? Eu trouxe isso porque é muito interessante ver como, por exemplo, algumas mulheres me consultam, mas, doutor André, ele me dá o cartão dele, ele paga tudo para mim. Mas o que é esse tudo? Né? Eu acho importante trazer essa distinção porque é uma dúvida que eu vejo muito, né, dentro do direito, dentro da população. E aí vamos falar um pouquinho agora do terceiro instrumento. Falamos sobre a união estável, sobre, por exemplo, que a união estável pode ter lá aquela cláusula de separação total de bens. Falamos sobre o contrato de namoro, falamos o que é que diferencia união estável do namoro em si. E tem um outro instrumento que eu acho muito interessante, e a minha ideia quando eu te convidei para participar era a gente realmente trazer esses recortes de alguns instrumentos dentro do direito de família que, porventura, propiciasse a existência de acordo, que propiciasse a existência de desatar nós, porque muitas vezes eu observo que dentro do direito as coisas são meio intrucadas por falta dessa clareza, por falta desse conhecimento, por falta realmente de compreender ou de entender o melhor caminho. E aí tem a questão do pacto antinupcial. Muitas vezes a pessoa chega para mim e diz assim, mas André, namoro, eu quero fazer um pacto antinupcial. Aí eu digo, opa, mas eu vou fazer um pacto antinupcial quando eu vou casar. E aí eu queria entender de ti, Angélica, na tua prática, o que é o pacto antinupcial e em que situações eu posso fazer esse pacto antinupcial? Perfeito. Esses três temas, eles se relacionam muito. Eu adorei a ideia disso, porque se a gente parar para pensar, contrato de namoro, contrato de união estável e pacto antinupcial, eles têm a ver com a possibilidade de prevenir, né? Com uma cultura que a gente não tem tanto no Brasil e que, por isso, geram tantos problemas, tantas dubiedades, que é a cultura de prevenir, de ajustar. Nós, brasileiros e latinos, a gente tem uma ideia de que o amor ele não faz parte de contrato, que se a pessoa está apaixonada, tudo vale. Tudo vai depois ver, não precisa assinar nada, não precisa se preocupar com os problemas, como se os problemas não fossem nunca existir, e o spoiler sempre existe, sempre vai existir. No final não termina no casamento, né? Termina depois do problema do casamento. Exatamente. E aí todos esses instrumentos vêm para isso.
O pacto antinupcial, ele, para alguns casos, alguns regimes de bens, ele é obrigatório, como no caso da separação total de bens, que é quando as pessoas realmente vão casar, mas cada bem dela é particular, eles não se comunicam. E também no regime da comunhão universal, que é o contrário, né? Quando tudo que a pessoa tem, inclusive de antes do casamento, ou quase tudo, vai se comunicar ali. Nesses dois regimes, o pacto antinupcial ele é obrigatório. Mas o pacto ele pode ser feito para qualquer regime de bens. A gente fala muito em comunhão parcial de bens, fala muito em comunhão universal e separação total, mas pouco se fala que, na verdade, o nosso direito ele admite uma personalização do casamento, das regras que vão viger dentro de um casamento. Muita coisa pode ser feita, pode ser prevista através de um pacto antinupcial, desde disposições patrimoniais, que é o mais comum, Sim. até penalidades, estipulação de multas, períodos específicos de quanto tempo a pessoa, digamos assim, quanto tempo o casamento precisaria durar para ter direito a determinados bens, claro que sempre respeitando a legislação, né? Eu não posso, por exemplo, fazer um pacto antinupcial de comunhão universal de bens e dizer que a pessoa só vai ter acesso a um bem que, na verdade, pelo regime ela já teria, né? Mas é possível, dependendo da circunstância, é possível personalizar tudo isso, tirar alguns bens da comunhão dentro do pacto antinupcial, dizer, olha, determinados bens, eles não ingressam aqui nessa partilha, não ingressarão nessa partilha, ou determinados lucros, sempre a depender da realidade de cada um. Então, é um instrumento que deveria ser muito mais utilizado no Brasil. Não só nesses casos em que ele é obrigatório, porque mesmo nesses casos em que é obrigatório, as pessoas fazem um padrão, né? Um pacto padrão, muitas vezes no cartório, às vezes nem procuram necessariamente um profissional para ir personalizar. E é importante que se diga que essa preocupação, essa prevenção, ela não é falta de amor. É responsabilidade. Pegou minha próxima pergunta, porque eu ia dizer assim, aqui no Brasil o pessoal acha que se fizer um pacto antinupcial, ou um contrato de namoro, ou um contrato de união estável, é porque eu não estou confiando nessa ideia de, não, no amor não vai ter nenhum problema. E é só o que tem. Isso é uma coisa que a gente precisa desconstituir, porque, na verdade, se é possível prevenir, se é possível juridicamente deixar tudo claro, o famoso combinado não sai caro, né? Deixar tudo claro, sem nenhum tipo de subterfúgio, com muita segurança, tudo tranquilo, na verdade, aquilo é liberdade. É tranquilidade. E o que é melhor dentro de um amor, a pessoa que está vivendo um amor, uma paixão, do que viver aquilo com liberdade e tranquilidade? Transparência, né? Com transparência, né? Com confiança de que as coisas estão ali resolvidas. Na verdade, em vez de ser um indicativo de desamor, de desconfiança, na verdade pode ser um instrumento para muito mais amor, para muito mais confiança e para muito mais liberdade. Então, a gente tem que ir desconstituindo mesmo essa ideia de que isso é desconfiança. Não, isso é autonomia, isso é liberdade, isso é autonomia, elimina problemas para os homens que têm, digamos assim, um patrimônio, uma estrutura, às vezes, societária, uma estrutura empresarial um pouco mais complexa, e também para as mulheres que não é porque estão apaixonadas, isso é um erro que as mulheres cometem, né? Todas, em geral, pelo menos uma vez na vida já cometeram, que é pensar, eu não vou fazer nenhum tipo de condicionamento, porque senão vai pensar que eu não estou tão apaixonada, não estou tão interessada. Na verdade, não é a sua vida, é o seu tempo, é o seu patrimônio, você pode sim condicionar. E aí você vai poder viver aquele relacionamento em tudo que ele vai oferecer de bom, de comunhão de vida, né, de bons momentos, sem achar que se algo der errado, vai
vai ter um prejuízo ali enorme. Então, pode sim condicionar, impor condições, resguardar ali patrimonialmente falando. É muito aquela coisa, essas questões, elas vêm todas da mesma origem, né? Que é a questão de que a mulher, ela não tem a autonomia individual interior, digamos assim. A mulher, ela não tem uma vida interior, ela tem uma vida exterior que se relaciona a casar e a ter filhos. Então, se ela se coloca, ela é colocada, né, historicamente nessa posição, é como se ela não pudesse exigir nada previamente. Ela não pode previamente impor nenhum tipo de condição, porque ela já foi escolhida. Então, se você já foi escolhida... Fique satisfeita com isso. Fique satisfeita com isso, você já tem a possibilidade de casar e de ter filhos, que é a sua grande realização de vida. E não é assim, né? A gente tem muitos outros anseios, a gente tem muitos outros aspectos, e tudo isso pode ser combinado. É possível ser feliz profissionalmente e ser feliz no amor. Não é preciso escolher. E aí é que entra justamente a importância de tratar desses temas. Entra a organização, a prevenção, entra a procura de justamente organizar esses assuntos e viver um relacionamento mais tranquilo. Que a ideia do prevenir é melhor do que remediar. Sim. Porque no direito de família o pessoal acha que é só litígio, que é pensão alimentícia, que é divórcio. E eu gostei, assim, a minha ideia de trazer esse tema, de te convidar para isso, foi justamente mostrar a importância que eu também posso prevenir. Eu posso, de repente, prevenir no início para no final, porque tudo vai chegar a um fim, na minha percepção. Seja pela morte, ou seja pelo fim da relação, porque eu entendo que tudo é cíclico. Então, a ideia da prevenção, ela vai muito mais, na minha visão, a calhar no sentido de, quando isso chegar ao fim, eu já vou ter mais ou menos ali um escopo de como será isso ao final. Sim. Então, prevenir, né, o que eu falo muito, é sempre melhor do que remediar. Gente, o papo maravilhoso, por mim, eu passava a tarde inteira conversando aqui, porque tem muito mais coisas. Mas precisamos encaminhar para o nosso fim, infelizmente. Uma pena. Quero só pontuar que essa questão que eu falei que era historicamente relacionada à mulher, só uma coisa bem rápida. Essa prevenção ela também é muito importante para o homem. Sim. Porque ele não vai ser pego ao final de surpresa com algumas questões que podem ser previstas, porque tem muitos homens que são prejudicados também por essa questão da falta de planejamento nesse sentido. Que seria um planejamento de uma certa forma familiar, porque a gente fala tanto hoje em planejamento sucessório, né, planejamento patrimonial, mas esquecemos de falar também sobre esse planejamento familiar. E eu acho que quando você resolve se relacionar com alguém, quando você busca a ajuda de um advogado especialista, como você, como eu, no direito de família, e como tantos outros, abre um leque de opções para você realmente prevenir. O que é melhor na minha situação? Qual é o regime que eu devo escolher para casar? Vou fazer um pacto antinupcial, vou casar com comunhão total, parcial, com separação total. Então, eu acho que o conhecimento, né, essa busca por prevenção, não só buscar quando tem um litígio, faz com que a gente consiga desatar vários nós, consiga trazer realmente a solução à luz de uma celeridade. Eu estava até falando mais cedo, Angélica, que eu particularmente vejo que o futuro do judiciário é acordo, é prevenção, é conciliação, porque o judiciário está cada vez mais lento por causa da quantidade de pessoas que utilizam o serviço e etc. A falta de mão de obra, né, efetivamente existe. Então, prevenir é melhor do que remediar. Né? E, Angélica, muito obrigado. Assim, foi um prazer gigantesco receber você aqui. Espero você aqui em outros temas. Né? Angélica, né, tem muito, assim, é uma profissional ímpar nesse assunto de direito de família, tá? E há muitos anos no mercado. Angélica, se as pessoas quiserem te encontrar, onde é que elas te acham? Que redes sociais? Tem a minha rede social pessoal, que é o Angélica Mota Cabral, e tem a do nosso escritório, que é o @am.advocacia. E a gente já está há quase 15 anos no mercado, né? Eu gosto de falar porque, às vezes, as pessoas... Essa cara de jovem. Felizmente, aparento ser mais jovem. Gosto muito disso, inclusive. Mas a gente já está aí no mercado há um tempo, inclusive acompanhando de perto, né, André? A gente que está há mais tempo, a gente vai vendo as transformações acontecendo na prática, né? No dia a dia. No dia a dia. Decisões que antes não eram tomadas passam a ser. E é muito interessante, porque o direito de família é muito vivo.
É muito vivo e, como você falou no início, ele acompanha a sociedade, né? Como se a sociedade vai na frente, o direito de família vai correndo atrás para tentar encontrar. Angélica, mais uma vez, muito, muito obrigado. Pessoal, a Angélica, de fato, vocês viram aí que ela fala divinamente bem, porque ela entende muito bem do assunto e é muito importante dividir espaço aqui com pessoas realmente especializadas que querem realmente desatar esses nós. Angélica, muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço e parabéns por esse projeto maravilhoso. Gratidão.